quis falar o nome porque as pessoas acham muito que de repente foi Buda e às vezes foi até uma pessoa que a gente não conhece, né? Porque o que vocês conhecem como Buda, na verdade, é uma coletânea vamos dizer, de histórias Essa que história. foram, vamos dizer, concentradas ou verbalizadas de um inconsciente coletivo que precisava de uma forma humana para se representar. E aí escolheram Buda, que foi um avatar, né? Entendi. Que representou muito bem essa noção de equilíbrio entre as polaridades. Talvez esteja um tema interessante para explorar as polaridades. Uhum. Qual tema é interessante, o senhor fala? As polaridades. Então, é isso que eu ia falar. Se eu tenho só um orixá, porque às vezes as pessoas falam, não, de cabeça tem um orixá masculino e um feminino, então são dois. Então, se eu tiver Xangô, vai ser sempre Yansan outro? Não, Não. não Ah, entendi. necessariamente. Ah, entendi. E na verdade você tem quatro orixás. Quatro? Quatro orixás que regem, além do seu orixá ancestral. E do ponto de vista energético, todo mundo tem quem é médium. Todo mundo trabalha com entidades de todas as linhas. Ah, quando o senhor fala, por exemplo, todo mundo trabalha com entidades de todas as linhas, quer dizer, olha, se eu pisei na Umbanda, a entidade diz que eu sou médium, eu não preciso nem perguntar se eu tenho caboclo. Sim, Entendi. o que acontece é que existe uma hierarquia, você vai ter o chefe dessa hierarquia, Uhum. que vai ser um, mas ele vai coordenar entidades que trabalham em todas as linhas. Quando você é a mesma coisa, filho, você tem uma pessoa doente, você vai levar para o hospital. Ela É. está com uma dor de pé, você vai tratar com quem? Com um cardiologista? Ah, entendi. Ele Então existe, tá no você precisa, hospital. o Ah, bom médium. ah, Isso é importante, é um recado que vai para todos vocês médiums que ouvem isso. tá. O bom médium é aquele que consegue se colocar no nível tão baixo de ego que permite que qualquer entidade possa se manifestar na plenitude da energia do orixá que ela representa. Você entende, filho? Nossa. Então, eu não gosto de trabalhar, tem muito isso. Não gosto de trabalhar com esse tipo de entidade. Não quero trabalhar com aquele tipo de entidade. O médium não tem escolha, filho. Ah, Quem escolhe é o chefe que coordena essas falanges. Então, dependendo do tipo de atendimento, você vai trabalhar com uma entidade específica para aquele tipo de energia necessária. Vocês, com os olhos tridimensionais, não conseguem entender o que é que aquela pessoa, na verdade, está precisando. hum. Às vezes chega uma pessoa dizendo A, B, C, e o que ela está precisando é outra história, filho. Ser humano não é transparente para vocês. Para nós vemos tudo. Hum. Então, o bom médium é que se coloca a favor da espiritualidade e não pré-julgue ou diga eu acho. Vocês não têm que, o médium não tem que achar, ele tem que deixar a entidade trabalhar, tá certo? Tá certo. Então, quando o senhor fala o médium não tem escolha para isso, o senhor quer dizer que o ego do médium e o condicionamento dele que não tem escolha, porque ele gosta de coisa que o espírito dele não tá nem aí. É porque muitas vezes o ego do médium vai querer que ele, vamos dizer assim, vai querer que ele trabalhe com entidades que são mais vistosas aos olhos das pessoas. É uma forma de se sobressair, É, olha lá. não é? É, aham. E muitas vezes o que acontece é que você trabalha com duas ou três entidades Aham. que trabalham, vamos dizer assim, com outras personalidades. Ou seja, é a mesma entidade trabalhando com uma energia diferente. Você pode ter um preto velho que trabalha como Exu quando necessário. Você pode ter um Exu que vai trabalhar como uma pomba-gira. Você pode ter uma pomba-gira que muitas vezes vai se apresentar como uma cigana. E assim por diante. Tudo é uma questão de configuração energética e da necessidade do momento. Então é assim, eu sou um espírito que posso me apresentar para vocês
da forma que for mais conveniente para aquele, vamos dizer, para aquela demanda, aquele serviço de atendimento que está sendo determinado. Tá certo? Ah, O entendi. papel do chefe de cabeça é coordenar essas manifestações, de tal forma que elas aconteçam de forma harmônica para o médium. Mas muitas vezes, você ter 10 ou 20 entidades, muitas vezes você talvez tenha 3 ou 4 ou 5, mas que se manifestam em 5 ou 6 personalidades diferentes. Ah, é porque vocês não estão travados num arquétipo porque vocês tiveram várias vidas. Então, e porque muitas vezes você precisa trabalhar com uma energia diferente. Ah lá. E aquele espírito, por conta das vidas passadas e experiências, ele pode muito bem hoje vir como um pinga-fogo e amanhã como um tranca-rua. É como você trocar uniforme. Ah, o Marabô falou isso. Você troca de uniforme. Mas é a mesma entidade. A consciência é a mesma usando diferentes personalidades para poder atender demandas diferentes. É aquele médico que às vezes vai ser o cardiologista, às vezes vai ser o neurologista, às vezes vai ser o dermatologista. Mas a consciência é a mesma. Ah, entendi. Mas ele tem um know-how para isso por conta das experiências passadas. Não está fingindo. Não, Né? porque ele não é por experiência, não é de vidas passadas, filho. É porque quando você está aqui, você é obrigado a estudar muito. Então, para poder manipular uma energia de um orixá A, B, C ou D, você tem que estudar. Então, normalmente, cada representação dessas é usada para materializar um tipo de energia. Nossa, a gente pensa tão pequeno, né? É porque você só vem com os olhos físicos, não é? E com o ego, né? Com as nossas preferências, né? Sim, é porque você tem identidades pessoais. E muitas entidades que trabalham com vocês são, vamos dizer, amigos espirituais, são família que está acompanhando vocês há décadas, séculos, milênios. Entendi. É muito importante essa reverência, essa conexão do médium com a sua espiritualidade, que pode de repente, aquele preto velho com quem você está trabalhando pode ter sido teu melhor amigo na vida passada, pode ter sido teu pai, Nossa. pode ter sido teu irmão. Então, os grupos espirituais reencarnam sempre em conjunto. Então, vem um para o lado de cá e fica o resto lá tentando ajudar da melhor forma possível. Por isso é muito triste você ver um médium se fechando para a espiritualidade. Porque quando se fazem esses contratos, quando você se senta junto a um conselho kármico e planeja uma encarnação, você planeja sua encarnação sempre em relação ao grupo de espíritos com quem você vem encarnando sempre. Se existem vínculos kármicos, é aí que são resolvidos. Então, quando se faz esse planejamento, não se planeja apenas para você, mas se planeja para um grupo de espíritos que vai aprender coisas com você, porque eles também precisam aprender. Então, aprendem vocês aí, do ponto de vista existencial, encarnado, terrestre, e aprendemos nós também do lado de cá. Sempre é um aprendizado, para todos os lados. E quando o médium se fecha para nós, é muito triste, filho. É triste porque não são razões do espírito, né? São razões do ego, são preconceitos religiosos, são preconceitos familiares. Em geral, eu posso reduzir tudo a uma palavra: é falta de autoconhecimento. Nossa. As pessoas têm medo de olhar para dentro. Então, o que você tem de médium fugindo, se enfiando em igrejas evangélicas, você tem de médium fugindo, se entupindo de drogas, o que você tem de médium fugindo, bebendo, o que você tem de médium fugindo, fazendo sexo, o que você tem. Então as pessoas buscam as fugas que são mais, vamos dizer assim, afins ou as mais fáceis. Porque você, se olhar por dentro e entender que você é apenas uma consciência de um grupo de consciências que está num projeto encarnacional e não fazer nada a respeito disso, para mim é muito triste.